Olá, olá! Hoje eu vou fazer para vocês mais um vídeo de interpretação. Eu fiquei um tempo afastada, tive alguns problemas, precisei ficar um tempo sem gravar. Então hoje eu tô gravando para vocês mais dicas de interpretação, tanto para quem quer ser ator, quanto para quem quer apenas interpretar o que está lendo. E hoje o tema que eu vou falar é sobre a distinção de realidade e ficção. Parece uma coisa boba, né? Mas é porque às vezes eu me pego lendo trechos, citações e coisas de pessoas que estão fazendo avaliações que confundem um pouco. Então, vamos ver, por exemplo, eu não posso comparar a fala de um político ou de um jornalista que está explicando uma coisa com a fala de um compositor, né? Um trecho de uma música de um compositor. O trecho da música é ficção. Ele criou um personagem, ele escreveu aquela música criando um personagem, enquanto que o político, ele está falando por ele, enquanto pessoa. Pode ser que uma música se refira também à opinião do autor. Acontece. Então, por isso tem que ser feita essa distinção. Porque muitas vezes, quando você pega um texto de literatura, uma poesia, uma música, é um autor que criou um personagem e ele não pensa igual aquele personagem que ele criou, não necessariamente, porque senão as obras dele seriam totalmente limitadas. Já pensou se ele pudesse escrever apenas personagens iguais a ele, que pensam iguais a ele? Não teria conflito, não teria obra de arte, não teria literatura, não teria cinema, não teria teatro. Então, só existe porque existem personagens que entram em conflito. Então, quando eu estou falando de um texto de uma música, eu tenho que observar se essa música está narrando uma história, está falando de outra pessoa, e o que está falando dessa outra pessoa são as palavras da pessoa ou se é a opinião do autor. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração em qualquer um dos casos. Não importa se você está analisando o texto para interpretá-lo enquanto ator, ou se você está analisando o texto para interpretá-lo como enquanto leitor, enquanto crítico. Você precisa fazer essa distinção. E por mais óbvia que pareça, hoje em dia as coisas estão se confundindo um pouco, está um pouco delicado, as pessoas não estão conseguindo fazer essa distinção que é óbvia. Eu não posso comparar uma fala de uma pessoa que existe com a fala de um personagem. A fala de um personagem não existe. Ah, mas e se for um personagem histórico? Se ele está numa obra de arte, né, num texto de teatro, um texto de cinema, um texto, uma música, existe uma coisa que a gente chama também de liberdade poética. Se você pegar um filme, um livro sobre algum personagem histórico e for analisar, né, a fundo, grande parte das coisas que estão ali não aconteceram de verdade, não exatamente como foram mostradas, sabe? Por isso eles costumam dizer baseado em fatos reais e não é uma história real. Porque se eu disser é uma história real, eu tenho que ser fiel. Se eu disser baseado em fatos reais, significa que eu me inspirei num fato real para criar aquilo. E o fato real que eu me inspirei foi um acontecimento histórico, foi uma pessoa que existe de verdade, tá? Porém, cada pessoa que vai contar essa história vai contar a partir do seu ponto de vista, da sua vivência. Então, quando você vai analisar esse texto para você interpretar, seja como ator, seja como crítico, seja como leitor, tente ter essa noção. Quem está falando é alguém que existiu? Essas palavras realmente foram ditas por essa pessoa ou elas foram criadas por um artista, em primeiro lugar? Esse artista que criou esse texto, qual era o tipo de visão dele, porque isso interfere, tá? Inclusive quando a gente faz tradução, quando você vai olhar, por exemplo, a legenda de um filme que é em inglês e a legenda está em português. A pessoa que fez a tradução para a legenda, a cultura dela, os pensamentos dela, a vida dela vão interferir nas palavras que ela vai usar para fazer essa tradução. Então, se você quiser fazer uma análise realmente
é aprofundada e fiel, é interessante você observar um pouquinho também de quem escreveu, do que ela pensa, o que ela acredita, o que ela defende, que ideias ela defende, tá? Então, eu tô dizendo para você fazer um trabalho assim primoroso, né, profissional. Agora, se você não quiser tanto, tá bom, não precisa analisar a vida de quem escreveu, né? Analisa a vida de quem ela tá contando, analisa o que tá escrito no texto, tá bom? Mas isso realmente é ideal, é você analisar quem escreveu, como pensa essa pessoa, o que essa pessoa defende. Por exemplo, a minha vida. Minha vida é uma vida de uma pessoa comum, que é atriz, que é professora, que dá aula de técnica corporal, que fez um monte de coisa, viajou, tal. Se eu for contar, talvez nem tenha muita graça. Agora, ela pode ser contada. Eu vou dar 3 exemplos e eu vou colocar depois ali na legenda para vocês pesquisarem quem são esses 3 exemplos. Porque talvez não seja do tempo de alguns de vocês, né? Então, se a minha vida for contada por 3 exemplos do cinema, né? Vamos lá. Franco Zeffirelli, né? Um diretor italiano que faz coisas muito bonitas numa linguagem realística e tal. Se a história da minha vida for contada por Franco Zeffirelli, vai ser uma história totalmente diferente da história da minha vida, a mesma história contada por Stephen King, por exemplo. Depois vocês procuram para ver quem é e que tipo de trabalho a pessoa fez e vão entender essa referência que eu tô fazendo, né? Que Stephen King já trabalha com uma coisa mais fantasmagórica, mais terror, assim, né? Ou então, Quentin Tarantino. Mesma vida, mesmo personagem principal, no caso eu, uma pessoa que existe, contada por 3 diretores diferentes, um de cada estilo diferente e cada um vai ter a sua visão. Então é importante, isso daí eu tô tentando só exemplificar por que é importante você conhecer quem está contando a história, além de quem é o personagem narrado, né? E se o que foi falado realmente foi dito pela pessoa ou se foi uma obra de ficção, né? É importante conhecer, porque conhecendo o autor, você vai entender um pouco do gênero, por que ele optou por essas palavras ao invés de usar aquela, por que ele preferiu dizer a frase, fazer a frase construída desse jeito ao invés daquele outro, porque aquele outro jeito ficaria mais romântico, seria uma coisa mais Franco Zeffirelli, e eu queria colocar mais violência, então talvez uma coisa mais Quentin Tarantino, eu mudei as palavras que a pessoa disse para ficar mais dentro do estilo, entendem? Então, isso só analisando o texto. Quando a gente cria, agora eu vou falar para atores. Você vai criar um personagem, você recebeu a história, né, desse personagem, que é um personagem, né, um texto. Você precisa saber se ele foi um personagem real ou se ele é uma criação da cabeça de algum artista. Se é uma criação da cabeça de algum artista e você tiver contato com esse artista, vale você ler e tentar encontrar dúvidas, coisas que indiquem. É o primeiro passo para um ator que eu digo: encontra no texto as referências do personagem. Cada fala, esmiuça o texto para ver, aqui ele fala que tem medo de gato, mas por que ele tem medo de gato? Né? Então, vai encontrar no texto coisas que possam ajudar a você compreender as características psicológicas, as características sociais, as características morais desse personagem. Isso é importante para um ator criar o seu personagem, né? Você vai buscar no texto essas referências. Se você tiver contato com o autor desse texto, então você pode perguntar para ele se tiver alguma dúvida. Tem autores que gostam de dar dicas para os atores, tem autores que deixam total liberdade, né? Olha, vocês que estão montando, vocês que decidem. Uma coisa muito importante, o diretor, né? O diretor, quer dizer, quem está coordenando a montagem, é sempre a pessoa que mais entende do trabalho, tá? Seja de cinema, seja de teatro.
qualquer dúvida sobre a composição do personagem, sobre a tua ideia, você lê primeiro, você vai construindo, mas vai apresentando para o diretor. O diretor é a referência do trabalho, então o diretor tem que ser respeitado. Mesmo que você tenha contratado, eu sou uma estrela, uma diva, eu contratei o diretor e ele vai contar a história do jeito que eu quero. O diretor, ele sempre entende mais, provavelmente até do que você. Se ele não entender mais do que você, então talvez você esteja trabalhando com o diretor errado, né? Que também acontece, pode acontecer de ter diretores que não entendem, mas aí você também pode mudar de diretor, né? Agora, se você decidiu trabalhar com esse diretor, você tem que respeitar o trabalho dele, porque ele está vendo o todo, ele está vendo o conjunto. E a gente nunca consegue, quando a gente está dentro do personagem, quando a gente está atuando, a gente está criando algo, a gente não tem essa visão de fora, essa visão do que o público vai compreender quando ele olhar o trabalho que eu estou fazendo, tá? Então, se você vai ler o texto para alguém, se você vai interpretar esse personagem, confie no diretor. Se não puder confiar no diretor, troque de diretor, não trabalhe com esse diretor, tá bom? Mas, e se escolheu trabalhar, confie no diretor, né? Ele sempre é a autoridade no espetáculo. Mesmo quando tem espetáculos de criação coletiva, que o ator tem toda a liberdade, porque existem vários tipos de diretores. Tem aquele diretor que não dá liberdade nenhuma para o ator. Ele diz, você vai fazer exatamente assim. E se você não fizer, você tá fora. Existe. E existe aqueles que dão liberdade total, o ator faz o que ele quiser e o diretor praticamente não dá dica, né? O ideal é o que fica no meio, que dá a liberdade para o ator criar, porque afinal de contas é o ator que vai interpretar, ele tem que ter essa liberdade, só que o diretor vai coordenando para conseguir deixar a imagem dentro de um modelo, dentro de um padrão. Bom, nossa dica de interpretação de hoje é essa, a distinção do trabalho, do texto, de ficção e personagens reais. Uma coisa que eu esqueci, quando você trabalha com personagens reais, você ator trabalha com personagens reais, tenta buscar a história, né? Lógico, isso sob a orientação do diretor. Você vai ver o que ele vai indicar, porque de repente o teu diretor diz para você, olha, a gente quer construir uma rainha Elizabeth totalmente diferente, a gente quer mostrar um outro lado dela que o público não conhecia. Então você vai seguir a orientação do diretor. Mas se for um trabalho realista, tenta buscar fotos, imagens, depoimentos, declarações de pessoas que conheceram, para você tentar buscar sutilezas e se parecer com isso. Para o ator, sempre vai ter espaço para colocar alguma coisa pessoal, para colocar alguma característica, porque a Rainha Elizabeth que eu fizer vai ser diferente da Rainha Elizabeth que outra atriz vai fazer. Sabe, isso acontece, porque sempre a gente coloca alguma coisa de nosso. Porém, é importante que você busque essa fidelidade. De repente, ela tinha uma forma assim de fechar os olhos quando ela ficava desconfiada, que você vai encontrar nas fotos e você pode ir e tentar buscar criar algo parecido. Que as pessoas que tiveram contato com ela vão olhar e vão dizer assim, gente, mas tá muito parecida, mesmo que fisicamente não seja tão parecida, entende? Porque buscou algum jeito de se mexer, algum jeito de falar, um tom de voz. Então, são coisas que a gente tem que buscar no personagem real quando estamos trabalhando com personagem real, né? Para trazer isso para aquilo que a gente está construindo. Se o personagem for totalmente fictício, aí você tem a liberdade, você pode criar, pega indicações do texto. Por exemplo, eu fiz um personagem, uma vez, que no texto, o autor tinha colocado no texto que ela tinha um tique nervoso nas mãos. E eu coloquei um tique nervoso nas mãos. Então, isso estava no texto, que quando ela caminhava, ela meio que arrastava a perna. Então, eu coloquei isso no texto, esse tique nervoso com as mãos e esse arrastar nas pernas, de uma forma bem suave, bem sutil, e foi extremamente elogiado. As pessoas disseram assim, gente, olha só como você compôs, ficou...
Pessoas que conheciam o texto nunca se deram conta de que essa indicação estava no texto, eu apenas segui a orientação do texto, porque eu coloquei de uma forma tão sutil que parecia ser meu, né? Mas era uma indicação do texto, né? E você pode buscar, às vezes não tem indicação no texto, mas tem uma indicação, ela caminha com dificuldade. Aí você pode pensar, por que ela caminha com dificuldade? Não diz que ela tem um problema, de repente ela só tem uma dor, de repente, sabe? Então você vai buscando e vai criando. Se é um personagem fictício, você tem essa liberdade, com a ajuda, a orientação do diretor, para criar o que você quiser. Agora, se for um personagem real, tente buscar essa fidelidade, sempre com a orientação do diretor. Né? O diretor é o nosso apoio, a nossa base, é quem vai dar a linha do que você vai fazer. Então, o diretor é extremamente importante. Então, vamos retornar aqui. Distinguir ficção de realidade, isto é, quem está contando o texto, ele está falando de alguma coisa real ou de uma construção dele enquanto personagem, né? Ele, artista, criou um personagem e é o personagem que está falando isso. Se você vai fazer uma crítica, uma avaliação de algum texto, você tem que levar isso em consideração. Eu não vou criticar um compositor de uma música porque ele falou que as mulheres são para ser usadas. Ele falou isso de repente numa música, você separa o texto da música e analisa. Ele está criando uma história e alguém nessa música falou que as mulheres são para ser usadas e ele está fazendo uma crítica a essa fala. Não foi ele que falou, ele está fazendo uma crítica. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Avaliar, separar quem falou. Não vou julgar um artista pela fala do seu personagem. Muito importante, tá? Buscar referência do autor. Antes de fazer uma avaliação, como o autor pensa, em que lutas ele está engajado, se não está engajado, se ele é simplesmente um bom vivan que adora ficar tomando chopp e depois de beber horrores, aí ele vai escrever e nem sabe o que ele escreve, sabe? São todas coisas que você pode buscar referência e que vão ajudar na tua construção, né? E na tua compreensão das ideias dessa pessoa, né? O que ela defende, como é o estilo de vida dela, isso vai ajudar. Se você está procurando, enquanto ator, criar um personagem, então saber se esse escritor, né, quem ele é, o que ele acredita, isso vai ajudar sempre, né? Mas se esse personagem existiu de verdade ou não existiu. Se existiu, busque referências reais. Se não existiu, você vai usar a sua criatividade. Sempre, qualquer uma das dicas, procure primeiro as indicações no texto, o que o texto está dizendo, né? E sempre siga a orientação do diretor. Se não confiar no diretor, troque de diretor. Não trabalhe com quem você não confia. Então essas foram as dicas de interpretação de hoje. Nos vemos na próxima. Até lá!